Fala, gente. Agora, a gente acabou de sair de uma aula um pouco mais rápida, mais superficial, e agora vai ser uma aula que não é complexa, não é difícil, mas confunde bastante. Então, presta um pouquinho mais de atenção, porque aqui a gente vai entender os volumes e as capacidades pulmonares, para que assim não confunda os conceitos e principalmente na hora da prova. Então, aqui tem um gráfico que é com esse gráfico que a gente vai trabalhar. O que é um volume respiratório? Um volume respiratório é uma quantidade de ar. Essa é uma quantidade de ar que está relacionada a alguma coisa. Então, o primeiro volume, isso aqui é uma respiração, tá? Aqui a gente tem volume pelo tempo. O primeiro volume que a gente tem é o volume corrente. Vocês veem que esse volume aqui, que está entre essas duas linhas tracejadas, ele é o volume corrente. Essas linhas tracejadas indicam a respiração normal, a respiração fisiológica, quando eu estou aqui parado em estado de repouso. Tudo que ultrapassa essas linhas tracejadas é uma respiração forçada, uma respiração exacerbada. Algo, por exemplo, de você estar fazendo exercício, ou então você está tendo algum problema respiratório, e aí gera essa respiração mais intensa. Mas a nossa respiração normal de repouso é essa aqui. Então, o volume corrente nada mais é do que o volume de ar que a gente move durante a respiração de repouso. Então, que eu puxo, aqui subindo, e o que eu solto, aqui descendo. Esse processo de respiração normal é o volume corrente, é o volume que a gente inspira e expira numa respiração normal, uma respiração fisiológica. A partir daí, a gente tem os volumes de reserva. O volume de reserva inspiratório, que é esse aqui, e o volume de reserva expiratório, que é esse aqui. Do que é que se trata esses volumes? O volume de reserva é aquilo que você pode inspirar ou expirar, ou seja, puxar ou jogar para fora, além da minha respiração de repouso, da minha respiração fisiológica. Então pensa aqui, eu estou fazendo a respiração normal. Do nada eu puxo muito ar. Esse máximo seria o volume de reserva inspiratória. Então aquilo que eu consigo inspirar além de uma inspiração normal. Ou seja, eu fiz uma inspiração normal, puxei, e tudo aquilo que eu consigo puxar a mais se chama volume de reserva inspiratório. O volume de reserva expiratório é o mesmo conceito. É tudo que eu consigo soltar de ar, expirar, após uma expiração normal. Então, eu solto ar normalmente e tudo aquilo que eu consigo soltar mais, forçando, é o meu volume de reserva expiratório. E o volume residual é uma quantidade de ar que fica no pulmão que ela não muda. Você não consegue te retirar o volume residual do pulmão. Por quê? É uma quantidade de ar que serve para fazer com que os alvéolos não fechem. Se a gente não tivesse volume residual, os alvéolos iriam colabar, iriam fechar. Por isso que é um volume de ar que sempre vai estar no pulmão. Ele nunca sai, ele sempre está lá, tá bom? Então esse é o volume residual, esse é o conceito dele. É aquilo que a gente não consegue tirar do pulmão, que serve para não deixar os alvéolos fecharem. Entendidos os volumes, que é o corrente, uma respiração fisiológica, normal, de repouso, volume de reserva inspiratório, que eu consigo inspirar além de uma respiração normal, expiratório, que eu consigo expirar além de uma respiração normal, e o residual, que fica no pulmão, que eu não consigo mexer. A partir daí, a gente vai entender as capacidades. O que é uma capacidade? É a soma de dois ou mais volumes. Então, quando eu somo, por exemplo, o volume corrente com o volume de reserva inspiratória, eu tenho a minha capacidade inspiratória, porque é tudo que eu consigo puxar de ar depois de uma respiração normal. Então, eu solto o ar normal, quando eu puxar com muita intensidade, isso tudo, o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, vai ser minha capacidade inspiratória. A gente também tem a capacidade expiratória, que é o mesmo conceito. Tudo que eu consigo soltar de ar após uma respiração normal. E a capacidade vital que tem aqui é a soma dos três, do corrente, volume corrente, de reserva inspiratória e de reserva expiratória. Capacidade vital é tudo que eu consigo puxar e soltar do pulmão. Então, é todos os volumes menos o residual. Por quê? Porque o residual eu não mexo. Então, capacidade vital é tudo que eu consigo mobilizar. Uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Todo o ar que eu consigo mover no pulmão. É a capacidade vital.
E a capacidade pulmonar total é todo o ar que cabe dentro do pulmão. Então, é a capacidade vital mais o volume residual que eu não mexo. Essa é a capacidade pulmonar total, a quantidade total de ar que cabe no pulmão. Essa outra capacidade aqui, que é a capacidade residual funcional, ela é a soma do volume residual mais o de reserva expiratória. O que é que ela significa? É aquele ar que vai continuar no pulmão enquanto eu estiver fazendo uma respiração normal. Perceba que na respiração normal, eu não solto todo o ar que eu tenho para soltar. Então, em situações normais, fisiológicas, eu vou ter aquilo que fica sobra dentro do pulmão e a gente chama isso de capacidade residual funcional. Então, é o volume de reserva expiratória mais o volume residual. É aquilo que eu não mexo no pulmão, não tiro do pulmão, numa respiração normal. Eu só vou tirar uma parte dele se for uma respiração forçada. E aqui está um resumo do conceito de cada volume e lembrar que as capacidades são as somas desses volumes. Se ficou com alguma dúvida, volta. Se quiser pausar e analisar o gráfico por você mesmo, é uma boa ideia para você tentar ver se você realmente compreendeu. É um assunto um pouco chato, eu vou ter que admitir, mas você entender isso vai ser muito importante, tanto para a prova que vocês vão fazer agora, mas também para a gente entender um pouco mais do funcionamento do pulmão.